Obrigado, Rafael. Nós temos agora as crianças que vão sair com a irmã Helena. Podem, sem correr e com calma, sair para o tempo agora do Coutinho. Nós estamos numa série de pregações sobre o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Há uma ordenança do Senhor no livro de Jeremias, que aquele que o homem não deve se gloriar, aquele que se glorie, não se glorie nas suas forças, na sua sabedoria, e nem nas suas riquezas, mas deve se gloriar em conhecer o Senhor e entender o Senhor. E nós estamos, então, procurando conhecer melhor sobre esse Deus, o que as Escrituras falam sobre este Deus e entender mais sobre esse nosso Deus maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre esse Deus que é o Deus de amor. Abra comigo, por favor, as suas Bíblias em o livro de João, capítulo 3, você aí na sua casa. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais uma transmissão. Nós não demos boas-vindas, tivemos alguns probleminhas técnicos e não conseguimos começar juntos, mas você que está assistindo, seja bem-vindo. E eu convido você também a abrir a sua Bíblia aí onde você estiver para acompanhar, então, a leitura da Bíblia e conferir se o que está sendo pregado é a verdade, está de acordo com as Escrituras. João capítulo 3, nós vamos ler os versículos 14 até o versículo 21 e depois nós vamos ler o versículo 26. Mais uma vez, eu reforço, peço aos irmãos, por favor, que usem suas máscaras. Se estiver difícil, se estiver muito sufocante, vai lá fora, toma o ar e depois volta, tá bom? Vamos nos respeitar em relação a isso. Diz assim a palavra do nosso Deus, mesmo sentados, porém com reverência: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nosso Deus, amado Pai, Deus maravilhoso, nesse momento, mais uma vez, nos colocamos diante da Tua presença, nos colocamos diante do Senhor e pedimos ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção, Senhor, para mais este tempo que nós estamos estudando a palavra do Senhor. Sê conosco, nos dirige, nos abençoa, nos dá um entendimento, que possamos sair daqui transformados pelo poder do Senhor e da Tua palavra, do Teu Espírito Santo também. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos hoje falar sobre o amor de Deus. Mas antes de nós falarmos sobre o amor de Deus, antes de nós abordarmos sobre este assunto, Rodrigo, dá uma força aí, acho que perdi a conexão aqui, por favor. Ok, obrigado, deixa-me testar. Ok, voltamos. Então, para compreendermos o amor de Deus e a grandeza desse amor maravilhoso do nosso Deus, a extensão desse amor, nós precisamos antes compreender a santidade, o juízo e a ira de Deus. O justo juízo de Deus e a ira santa de Deus. Na pregação passada, no domingo passado, nós abordamos sobre o Deus Santo. E vimos que Deus é santo. E Deus não tolera pecado e ninguém pode aproximar-se de Deus com pecado na vida. Então, a santidade é essencial para nós existirmos diante de Deus. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Por causa dos nossos pecados, somos destituídos da glória de Deus.
No famoso versículo de João, capítulo 3, versículo 16, João diz, o Senhor Jesus Cristo diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão, de tal maneira, quer dizer que Deus amou muito, Deus amou demais, Deus amou grandiosamente esse mundo. E esse amor, dentro do próprio versículo, nós podemos ver isso, que esse amor se demonstra no desejo de Deus de querer livrar os pecadores, livrar os ímpios da sua ira. Não pereça. Deus amou de tal maneira que ele proporcionou uma maneira para que esses a quem ele ama não pereçam. Ou seja, então a demonstração do amor de Deus é livrar do perecimento, do sofrimento eterno. Então, quando nós falamos sobre a ira de Deus, vamos se lembrar e entender que a ira de Deus é santa. Não é uma ira como a nossa, que é uma ira egoísta. 90% das vezes que nós estamos irados é por motivos egoístas. Tá? Então, a ira de Deus ela é uma ira santa, porque Deus é santo e Deus é justo. Deus é justo. E nós temos no Salmo, capítulo 7, que aborda um pouco sobre essa questão da ira de Deus. Temos várias outras passagens, né? Mas este Salmo eu trouxe em especial para os irmãos, que ele nos ajuda a entender que a ira de Deus ela é santa e é uma ira com base, tem embasamento a ira de Deus, o porquê que Deus é irado. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com os ímpios todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Neste salmo, o que nós queremos ver? Primeiro, vamos perceber que Deus é justo. Versículo 8 e versículo 9. Deus é justo. Deus julgará os povos e ele examina os corações e as entranhas, ou seja, o interior, os pensamentos, as intenções do coração do homem. Ele é justo e ele julga. Por ser justo, nós vemos no versículo 10, por ser justo, Deus salva os retos de coração. Veja isso no versículo 10. Lembra, a retidão, a justiça, a santidade, ela é de acordo com o padrão estabelecido por Deus. Deus é o padrão de santidade. Então, quem se santifica, e nós entendemos hoje que a santificação vem através da morte de Cristo, quando nós, arrependidos dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus, ele nos santifica, ele nos faz santos. Assim, nós nos tornamos redimidos e justos, justificados diante de Deus. Então, ele faz a justiça e salva os retos de coração. O coração reto é o coração que está de acordo com a vontade de Deus. Nós vemos no versículo 11 também que a ira de Deus é em conformidade ou está de conformidade com a sua justiça. Versículo 11. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Ou seja, ele julga justo, tanto quanto o justo quanto o ímpio. Deus julga a todos. E após o julgamento, Deus se ira com aquele que é encontrado em falta, em iniquidade. Ou seja, Deus não derrama a sua ira, Deus não castiga, Deus não condena a troco de nada. Então, primeiro vem a santidade. Deus, por ser santo, ele julga os homens, o coração dos homens, e aqueles que são encontrados em falta, em pecado, em iniquidade, receberão a ira de Deus. Quem está com o coração reto e puro diante de Deus, não recebe da sua ira. Então, veja que a ira, antes da ira chegar, há um julgamento. Há um julgamento. E todos nós, por causa dos nossos pecados, fomos encontrados em falta, somos achados em falta diante de Deus. Por isso que todos estão condenados à morte e à segunda morte. Nós vemos também no versículo 12 e 13, esses dois versículos aqui, que o ímpio que não se converter dos seus maus caminhos experimentará o juízo de Deus. Castigo, punição, vindo da parte de Deus. Versículo 12, versículo 13. Mas note que existe uma condição para não receber esta punição. Qual é? A conversão.
a santificação. Como ele diz, se o homem não se converter. Então, há ainda a misericórdia de Deus sendo demonstrada, dando ao homem a chance da conversão, se o homem não se converter. Então, quando nós falamos sobre um Deus irado, não é que Deus, ele sabe o que ele está vendo, não é um lobo derramando ira para todos os lados. Como nós, muitas vezes, né, muitas pessoas têm o coração irado, amargurado, são irados com tudo. Não pode dar nada errado na vida, ninguém pode falar de uma forma contrária ao que ele não gostou, ela não gostou, ira. Não é isso. Existe um motivo santo, justo e correto para a ira de Deus. Nós não podemos medir a ira de Deus conforme a nossa raiva, a nossa ira, que é totalmente contaminada pelo pecado. Note que Deus, ele se ira com o justo. Deus, ele se ira com o justo, com o ímpio, perdão, Deus se ira com o ímpio todos os dias. No versículo 11, fala isso. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. A versão trinitariana, esse com o ímpio está em itálico, e pela explicação que a sociedade dá, e quando está em itálico é porque no original não aparece, mas eles acrescentam isso para o melhor entendimento do versículo. Então, a ideia original mesmo é Deus se ira todos os dias. Ele é um Deus irado, sim, contra os que foram achados em falta diante dele, contra aqueles que pecaram diante dele. E a Bíblia diz, como eu já mencionei, todos pecaram. Então, todos estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Não somos todos de uma vez consumidos pela ira de Deus. Qual é a razão, qual é a causa de nós não sermos consumidos? De estarmos ainda vivos, não sermos de repente todos lançados no fogo do inferno? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. A cada manhã, Deus está sendo misericordioso com a sua criação. Deus está sendo misericordioso com a sua criação. Deus é longânimo, como diz o apóstolo Pedro, não desejando que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Se o homem não se arrepender, aí sim, ele, como diz, se o homem não se converter, se não se arrepender, Deus já tem tudo preparado para o seu castigo. Já tem a sua espada afiada, já tem o seu arco armado, né, do arco e flecha, ele já está esticando o arco com a flecha apontando para aquele que não se arrepender, que não se converte, que não se santifica, que não pede perdão pelos seus pecados, que não se curva diante de Deus. O Salmo 9, versículo 16 e 17, fala: o Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Note, justiça, juízo de Deus. Depois, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Primeiro o juízo, depois a ira. Então a ira é de acordo com o julgamento, de acordo com o juízo. A verdade é que por causa do pecado de Adão, diz lá em Romanos 5, explica isso muito bem, todos se tornaram pecadores, todos pecaram, destituídos estão da comunhão, da glória de Deus. Por todos sermos pecadores, todos estamos debaixo da ira e condenação. Efésios diz, lá o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não andávamos de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a nossa própria vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também continuam sendo filhos da ira. Ou seja, eles estão debaixo, pensa num filho com uma mãe. A mãe é chamada ira. Quem cuida deste filho é a mãe ira. Então, nós éramos filhos da ira, estávamos sendo cuidados, estávamos nos braços da ira de Deus. Também diz em João capítulo 3, que nós já lemos hoje, mas é bom repetir, aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que não tem o filho, em cima dele, sobre ele, está pesando a ira de Deus. A ira de Deus será revelada aos ímpios através do sofrimento eterno, o ser lançado no lago de fogo. Para nós é terrível pensar em algo do tipo, mas nós precisamos entender
que Deus é santo e Deus é justo. E embora nós não vivemos mais em uma monarquia, nós sabemos que os reis, quando querem impor respeito à sua nação, aos criminosos ou aqueles que fazem coisas erradas, para servir de exemplo para todos, os reis impõem sentenças cruéis àqueles que cometeram algum crime ou desrespeitaram o rei, a fim de servir de exemplo para os outros, para que possam respeitar o rei. Então nós temos, por exemplo, o exemplo de Nabucodonosor, que mandou jogar os 3 amigos de Daniel em uma fornalha ardente, acesa. Ele mandou acender a fornalha 7 vezes mais, tanto que aqueles homens que foram acender a fornalha, eles morreram, não aguentaram o calor, e Deus poupou os seus servos. Mas olha a ideia de Nabucodonosor, para demonstrar respeito, porque ele foi desrespeitado na frente de todos os povos e nações que estavam ali para cultuar aquela estátua que os amigos se recusaram a cultuar, a se prostrar diante da estátua. Então veja a ira do rei Nabucodonosor, mandou jogar eles numa fornalha acesa, para queimarem vivos. Note também o rei Dario, induzido pelos seus governantes, que armaram uma cilada para Daniel, que orava 3 vezes por dia ao Senhor, ele mandou que Daniel fosse lançado na cova dos leões, sendo lançado vivo na cova dos leões para ser devorado, estraçalhado pelos leões. Você consegue imaginar a crueldade que é ser lançado na cova dos leões? Eu já tenho medo de ser mordido por um cachorro na rua, imagina por um leão. Então, ele, numa cova com leões famintos, ele talvez em minutos morreria ali, com muita dor, muito sofrimento. Esses reis, eles eram ímpios, eu sei. Eu estou sendo injusto aqui em fazer comparação com atitudes de reis ímpios, com Deus santo e justo e reto e verdadeiro, mas o objetivo que eu quero passar para os irmãos aqui é que os irmãos entendam que nós, seres humanos com poderes limitados, nós temos a capacidade de executar juízos terríveis, tão terríveis aqueles que nos desonram, aos reis, por exemplo. O que dirá o Rei dos séculos, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o Deus justo, o Deus santo? Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Se nós entendemos isso, nós temos que punir os criminosos, por assim dizer, quem dirá Deus? Nós entendemos que é justo. Quando alguém mata uma criança, ele deve ser punido. Dependendo do país que ele estiver, até pena de morte ele vai sofrer. O nosso país não tem a pena de morte, mas nós entendemos isso, o senso de justiça. Alguma punição precisa ser feita. Algo precisa ser feito. Então, é algo terrível pensar no lago de fogo, na eternidade queimando, sofrendo, a alma ali penando, E quando nós pensamos nisso, nós entendemos o porquê. Por que muitas religiões, seitas, muitas igrejas, elas não pregam mais sobre o inferno? Por que vocês acham que muitas igrejas hoje não pregam mais sobre o inferno? Porque é uma realidade terrível, difícil até para se falar, difícil até para se mencionar. Porque muitos preferem dizer que o inferno não é real, o inferno não existe. E nós estamos entendendo errado a Bíblia, não é bem isso que a Bíblia quer dizer. Por que muitos preferem ir por esse caminho? Ou é como há uma doutrina muito forte, crescente em nossos dias, que é o aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? Eles vão pregar que a alma não vai sofrer, ela vai ser aniquilada. O Ronaldo sabe muito bem disso que eu estou falando. A alma vai ser aniquilada, ou seja, não vai ter um sofrimento eterno. Sua alma vai evaporar, vai acabar, mas sofrer eternamente, isso não existe. E é uma doutrina crescente. E hoje em dia, com a internet, ela se divulga muito mais rápida, mas vai contrário àquilo que as Escrituras nos ensinam. Há várias passagens que falam sobre o tormento eterno e consciente no inferno. Várias passagens falam sobre isso. Como é que a gente lida com isso, então? Temos que ficar com o que a palavra de Deus diz. Não é fácil dizer e pregar sobre o inferno, sobre a realidade do inferno. Na nossa mente, nós achamos que isso não é justo. Mas na mente de Deus é justo. Nós temos que entender o seguinte, que nós não entenderemos essa questão da ira de Deus, porque tudo começa no entendimento que nós temos da santidade de Deus. Por isso que eu estou enfatizando bastante sobre essa questão da santidade de Deus.
Se não entendermos a santidade de Deus, diz MacArthur, se não entendermos a santidade de Deus, não compreenderemos nossa própria pecaminosidade. E se não entendermos o quão hediondo é o nosso pecado, não entenderemos suas consequências. Então, nós não vamos entender o porquê que Deus envia pessoas para o inferno. Se nós não começamos a entender que Deus é santo, e por ser santo ele julga, ele é justo, e por ser justo, aquele que é achado em falta será condenado. Tudo começa no entendimento da santidade de Deus. A forma que Deus providenciou para livrar todo o ímpio, o próprio Deus, que é irado, ele mesmo amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Deus irado providenciou um meio para o ímpio se arrepender e escapar da ira de Deus. Qual foi o meio? Deu o seu Filho unigênito. O próprio Deus providenciou uma maneira para escaparmos da sua ira. Ele deu o seu Filho, seu próprio Filho, o Filho unigênito. No Antigo Testamento há uma profecia falando sobre o Messias sofredor. Isaías 53, versículo 4, 5, 6, todo o capítulo fala sobre isso. Mas veja que no livro de Isaías ele fala que, versículo 4, por exemplo, fala que esse servo sofredor ele foi ferido de Deus e oprimido por Deus. Deus, Pai, feriu ele. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, todos pecaram, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Sabe o que isso quer dizer? Que o sacrifício de Cristo agradou o Pai. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. Ele aplacou a ira de Deus. Ele se satisfez com o sacrifício de Cristo. Por causa que ele ficou satisfeito com o sacrifício de Cristo, nós somos perdoados, quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador. Ao Senhor agradou moê-lo. Ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Essa ira, essa descarga da ira de Deus, que era para ser derramado sobre as nossas vidas, foi ela derramada, descarregada toda no Filho de Deus, para nós não sofrermos essa ira. Ele sofreu uma morte substitutiva, ele morreu em nosso lugar. Prolongou seus dias, ou seja, ele ressuscitou e fez tudo isso para a nossa justificação, para a salvação das nossas almas. O homem que não se converter, aquele que não se converter, Deus já tem a sua espada afiada, o seu arco armado. O inferno já está pronto para receber aquelas almas que não crerem, que não aceitarem o sacrifício de Cristo para a salvação das suas almas. Deus, ele não poupou a demonstração do seu amor pelos ímpios. Ele entregou o seu Filho unigênito, ele castigou o seu próprio Filho. A condição, mas há uma condição neste sacrifício. Não é assim, Cristo foi lá, morreu, sofreu a ira de Deus e agora todos estão salvos. Não, isso é universalismo, ou seja, a salvação para todos. Morreu, pronto, agora está todo mundo salvo. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Há uma condição dentro deste versículo. Ele deu o seu Filho unigênito? Deu, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer no nome do Filho de Deus, do unigênito Filho de Deus, reconhecer os seus pecados, pedir perdão, se converter, se arrepender, entregar a vida a Cristo para ser o Senhor e o Salvador. A palavra-chave é esta, é crer, acreditar, depositar a fé, confiar somente em Cristo para a salvação. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus, pelo presente oferecido, mesmo que nós não merecemos, pelo presente oferecido para a nossa salvação, todo aquele que nele crê.
Veja quantas vezes João repete isso. Só no livro de João, só no capítulo 3, alguns versículos. Todo o livro de João, você vai ver mais de 90 vezes a palavra crer aparecendo, mas 96 vezes aparece essa palavra crer. Crer. No capítulo 3, só nos versículos que nós lemos hoje, no capítulo 3, ele diz, para que todo aquele que nele crê, versículo 15. Versículo 18 fala, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus demonstra o seu amor, mas há uma condição para receber este amor, é crer. Não é pelas obras, não é pelas ações, não é pelo que nós queremos fazer. Crer denota fé, é oposição às obras das nossas ações. Quem faz a obra para a nossa salvação, quem fez, perdão, a obra para a nossa salvação, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele fez tudo o que tinha que ser feito para a nossa salvação. Ele teve os seus cravos nas mãos, os cravos nos pés, teve a sua coroa de espinhos, carregou a cruz, tanto que ele não suportou carregar a cruz, teve que ser ajudado, ficou pendurado naquela cruz, teve os seus pés feridos, teve o açoite romano, o escárnio, as batidas, as pauladas na cabeça, o cuspe, várias cuspidas, esbofetadas. Ele também teve o desprezo do seu próprio povo, ele teve que ir lá sofrendo na cruz, ver a sua mãe chorando, sofrendo, vendo o próprio filho morrer pendurado, dependurado numa cruz, sendo ele considerado maldito de Deus, porque lá em Deuteronômio diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá estava o Senhor Jesus Cristo, sofrendo a dor do Calvário, clamando, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Aquilo ali é a prova do amor de Deus para nós, o sofrimento do seu Filho. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova do amor de Deus. Não há prova maior. O próprio Filho deu a vida. O Pai deu o Filho. Isso é amor, é dar, é doar. Deus deu o Filho. O Filho deu a vida. Nós que precisamos dar a nossa vida para Ele. O nosso coração. Há uma pergunta no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, que diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ou seja, transgressão, pecado, desobediência, recebeu, é justo a retribuição, o castigo, a punição. Aí a pergunta vem, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós? Como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação sendo oferecida por nós no sacrifício de Cristo Jesus no Calvário para salvar as nossas vidas, para que nós possamos escapar da condenação eterna do inferno do lago de fogo? Como? Só existe um caminho, só existe uma saída. João 3,16 nos diz isso. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra eternamente, mas tenha a vida eterna. Jesus promete, dou-lhes a vida eterna. E ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. A vida é eterna. Eterna. Não é provisória, não é temporária, não se perde essa salvação. Mas para receber essa vida eterna, é necessário crer, entregar a vida a Cristo, o Senhor Jesus Cristo, para receber a salvação da sua alma. Entenda, só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse. Só há um caminho, só há uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Só há um nome, só há um Salvador, só há um mediador entre Deus e os homens, só há uma maneira de se salvar, e essa maneira é através de Jesus, do sacrifício do sangue que foi derramado na cruz por nós. É pedir perdão a Deus pelos seus pecados, é aceitar a Jesus Cristo como Salvador, aceitar essa tão grande salvação que nos é oferecida por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o acesso a Deus, é o acesso à vida eterna. Ele é a vida eterna e é Ele quem dá a vida eterna. É assim que nós escapamos da ira de Deus, entregando a vida a Jesus, crendo nele para ser o nosso Salvador. É difícil falar sobre a ira de Deus, é ótimo falar sobre o amor de Deus, mas como vamos falar do amor de Deus sem falarmos da ira de Deus? A chance, a esperança. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus está oferecendo a salvação. Se há alguém aqui que ainda não conhece a Cristo como Salvador, Deus está te dando mais uma oportunidade para entregar a sua vida e seu coração. Se há alguém que está assistindo essa mensagem na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, no seu celular, no seu computador, Deus está te dando a chance para a salvação. Deus está sendo misericordioso contigo. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele. Arrependa-se dos seus pecados. Convide-o para ser o seu Senhor, o seu Salvador. Nós vamos orar agora e dar graças a Deus pela sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, dando-te graças, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Obrigado por nos salvar e por nos dar a vida eterna em Jesus. Obrigado pela segurança da vida eterna, de que nós não seremos lançados fora, mas o Senhor nos amou de tal maneira que nos salvou e nos salva continuamente por toda a eternidade, Senhor. Nos mantém salvos. Te louvamos e agradecemos e pedimos, ó Pai, se alguém que não conhece a Cristo ainda como Salvador, que venha entregar a sua vida a Jesus, arrependido dos seus pecados, para gozar desta salvação, tão grande salvação, e da vida eterna que há em Cristo Jesus. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém.